Estamos de volta hoje falando de um assunto pouco conhecido e nada simples de identificar, o terror noturno. Você já ouviu falar? Pois é, gente, para você que chegou agora, a Cristiane Marchiori está aqui, nossa psicóloga, explicando as causas destas noites mal dormidas que geralmente acontecem com as crianças. São noites de choro intenso, gritos e muito pânico que deixam os pais preocupadíssimos aí quando se tornam muito frequentes estas crises. Eu falei, geralmente acontece com crianças porque é mais comum acontecer realmente com crianças, mas acontece também com adultos esse tipo de distúrbio do sono e aí atrapalha e muito a vida da pessoa, né, Cris? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Com certeza. Bom, da criança atrapalha também a vida de toda a família, porque se a criança não dorme, pai e mãe estão ali preocupados, enfim, acordar aos berros à noite não é bom para ninguém, não é verdade? Então, você imagina quando a pessoa já tem uma certa idade, na adolescência, que eles gostam de, às vezes, dormir na casa dos amiguinhos e fazer esse tipo de atividade, que ou viajam juntos em grupo, e a fase adulta também. Né? Então, é uma coisa assim que aterroriza as pessoas que não sofrem do problema, no sentido de também terem que acordar aos gritos, né? E aquela pessoa que está sofrendo o dano, a questão maior é poder se acalmar, poder voltar a respirar normalmente, porque a sensação maior que tem, como se fosse um abandono numa situação de intenso perigo. Né? Então, quando a criança acorda, o que os pais podem fazer realmente pegar no colo, acalentar, acalmar aquela criança, esperar ela voltar a respirar normalmente, cantar uma cantiga de ninar quando ela é bem pequenininha e ela gosta. São situações que remetem a ela estar acolhida, apoiada e não desamparada. E tem né? crianças que nem assim conseguem relaxar. Agora a gente vai ler um relato que a gente recebeu de uma mulher que ela já tem 33 anos e ela sofre com o terror noturno. Tá aqui, ela conta que tudo começou com o sonambulismo, Cris, mas que sempre começa com o mesmo pesadelo, como se alguém estivesse perseguindo e querendo matá-la. Nesta fuga, no sonho, ela corre muito e sempre acorda em outro cômodo da casa. Já pensou? A família nessa hora dá apoio, mas também não sabe muito como agir. E ela conta aqui também que já fez o exame da sonoterapia, identificou justamente isso que você falou, um sono agitado, e ela não consegue descansar, atrapalha todo o dia dela. Ela optou também agora pela auriculoterapia e tem amenizado bastante os sintomas. É porque trata bem a ansiedade, né? Então ela vai deixando a pessoa menos ansiosa, isso quer dizer menos agitada. Então esse processo, a tendência é não ser tão dá uma tranquilidade para a pessoa, né? Maior. Tem muita ligação com o sonambulismo, pelo que ela fala, né? E tem muitos mitos em torno do sonâmbulo. Dizem que a gente não pode acordar um sonâmbulo. Porque é o seguinte, o sonâmbulo, ele é um transtorno de comportamento do sono. Então a pessoa, ela levanta, às vezes está até com os olhos abertos, ela age de uma maneira quase que, se não fosse bem esquisita as coisas que eles fazem durante o sonambulismo, você diria que até a pessoa estaria acordada, né? Mas às vezes eles comem, fazem atividades que, só que daí, na noite, no dia seguinte, eles não têm lembrança em absoluto do que aconteceu. É o caso desta moça aqui também, que ela diz que não lembra nunca do sonho, ela não sabe o que ela estava sonhando, só sabe que tem alguém correndo atrás dela e de repente ela se acorda correndo pela casa realmente, ou já em outro cômodo. Isso assusta os familiares. E algumas pessoas se colocam, às vezes, em ação de risco, né? Às vezes uma janela, alguma coisa assim. Então, realmente, os antigos tinham essa preocupação, é proibido acordar o sonambulismo porque faz muito mal. Isso aí é um mito, isso daí não tem que se preocupar. Acontece que algumas experiências, quando acordaram um sonâmbulo, essa pessoa está um pouco confusa da situação que está passando, ela não está consciente daquele processo e fica numa defesa. Então, essa defesa parece que tem um comportamento um pouco mais agressivo, né? Mas isso não quer dizer que seja um transtorno acordar a pessoa que está Tem muita tendo gente uma crise sonâmbula. Cris, brinca com essa situação, tira sarro, né? Zomba, mas não é legal, né, fazer isso, porque a pessoa ela pode se sentir humilhada também. Esse é um transtorno, né? Mas, na verdade, a pessoa fica sabendo no dia seguinte. Então, o que pode causar? Às vezes, vergonha de alguma situação
situação, que ficou exposta, né? Eu brinco, mas é uma situação que realmente fica constrangedora. A pessoa não sabe se ela está de pijama, ela sai na rua, enfim, é uma coisa que fica um pouco assim, né? Então, principalmente da idade, quando a pessoa já é adulta, já não leva tanto em consideração, mas uma pré-adolescente e tudo mais já complica um pouco mais, né? Bom, e agora você vai conhecer outro caso que aconteceu aí com a filha da Roberta, quando ela era bem pequenininha e fez a família toda passar o maior sufoco na hora de dormir. Vamos ver. Roberta, quantos anos a sua filha tem hoje e quantos anos aconteceu o primeiro caso de terror noturno com ela? Hoje ela tem 4 anos. A primeira experiência do terror noturno com a Sara foi quando ela tinha poucos meses de vida, era bebezinha. Então a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Passava a noite inteira gritando, chorava muito e a gente pensava que podia ser 1000 coisas, né? Levávamos no médico, fazia exame e nada, não aparecia nada. Quanto tempo durava cada situação? Era a noite toda. Geralmente a gente se preparava para dormir e lá pelas 10h30, 11 horas ela começava e até umas 6 da manhã. Aí 6 da manhã ela simplesmente relaxava quando estava clareando o dia e daí que ela dormia, que a gente podia dormir também. O que passava pra gente é que ela estava em pânico. Ela gritava como se algo muito ruim estivesse acontecendo e a gente não conseguia entender, né? Algo parecido com um pesadelo de criança? É, como se fosse pesadelo. E algumas vezes ela abria o olho e a gente dizia, filha, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui. Mas não acalmava, é como se ela estivesse dentro de um pesadelo e não conseguisse acordar ou entender o que estava acontecendo, né? E a gente passava a noite toda assim com ela. A gente se revezava, um dormia um pouquinho enquanto o outro cuidava dela. E a gente passou assim 2 anos. Como você reagiu na primeira vez que isso aconteceu? Bom, na primeira vez a gente achava que podia ser dor de ouvido, dor de barriga, então a gente não levou muito a sério, né? É coisa de bebê. Só que quando isso começou a ficar muito frequente, a gente começou a achar estranho. E até a gente entender que era terror noturno, a gente pensou que pudesse ser outras coisas. De repente ela tinha levantar a possibilidade de ser intolerância à lactose, algum problema de alergia, algum problema que a gente não estava ainda identificando, né? E aí, então, a gente seguiu as recomendações do que os médicos davam. Cada um deu um diagnóstico. Pra gente ir por eliminatória, né? Então, a gente foi por eliminatória, mas nada dava resultado. A gente fazia tudo que eles orientavam. E aí, quando uma pessoa é adulta e passa pelo terror noturno, fica fácil para ela tratar em função de uma terapia. Ela consegue ter um acesso mais fácil a isso, mas um bebê que não consegue falar, pois é, fica complicado. A gente fica meio perdido, né? Pode ser 1000 coisas, a gente não sabe o que fazer. Então, demorou muito pra gente descobrir que era terror noturno. A partir do que vocês conseguiram descobrir? Foi conversando com vários especialistas em várias áreas diferentes, com psicólogos, com terapeutas, com vários médicos. Aí que foi se levantando a possibilidade de terror noturno. E aí a gente tentou, inclusive, medicação, não teve resultado. E aí, qual foi a solução? Porque hoje ela tá bem. Hoje ela tá bem, né? Então, assim, foi quando eu tava desabafando, assim, contando com uma amiga terapeuta em constelações familiares o que acontecia, né? E eu tava, assim, cansada por não dormir a noite toda, sem saber mais o que fazer. Aí ela sugeriu, vamos tentar fazer uma terapia de constelação familiar para isso, né? Eu falei, poxa, não sei se isso também, o que será, né? Será que vai ajudar ou não, mas vamos tentar. Aí eu fui lá, fiz a constelação familiar e a partir daquela noite, assim, foi uma coisa mágica, né? Porque realmente a gente teve isso foi o que deu resultado. A partir daquela noite ela dormiu bem e nunca mais teve o terror noturno. Então, segundo a constelação familiar, são memórias da família, né, de coisas que não ficaram resolvidas na família e que isso vai passando para os nossos filhos. E eu acredito que alguma coisa foi liberada ali naquele momento. Tá aí, a Roberta conseguiu a solução a partir da constelação familiar. Mas que outras técnicas, que outras terapias a pessoa pode encontrar uma possível solução para isso? Então, a psicoterapia é uma delas, né? A hipnose também, ela dá bastante recurso para a pessoa, porque ela tem um acesso ao inconsciente, ela trabalha, redefine muitas questões, né? A própria constelação, ela já traz um processo de reinscrição de crenças. Então, vamos dizer que mesmo que venha num processo intergeracional, isso é uma sequência que vai passando de geração a geração, você vê a criancinha é pequena, da onde vem isso?
existem memórias em relação a isso, né? Então, como que pode ser trabalhado? Desta forma, tentando solucionar, levar a pessoa para a psicologia, para resolver algumas questões, observar bem as crises, como que elas se dão, observar bem o ambiente. Então, a sistêmica, ela ajuda bastante nesse aspecto, porque ela tem uma leitura de todo o ambiente, da família, da escola, do ambiente que a pessoa está. Se é um adulto, né, também do ambiente social, profissional. Então, da onde que está vindo tamanha agitação, tamanha ansiedade, esse código que ele precisa ser expresso através do terror, né, da sensação de pânico total, né? Cris, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu acho que esclareceu bastante o pessoal de casa. E aí eu agradeço você também que ficou com a gente até agora. Se você tiver ainda algumas dúvidas sobre o assunto, você pode aí acessar nossa fanpage no Facebook, escrever seus comentários por lá, ou ainda escrever seu relato, seu depoimento aí no nosso e-mail. Está aí na tela para você também, odivan@otv.tv.br. Se você quiser rever a este programa ou a outros que já foram ao ar, aqui pela OTV está aí a nossa página na internet. Confira tudo por lá. E eu encerro aqui dando uma última dica para você de casa ficar muito bem, ok? Fique bem, fique em paz e relaxe. Olá, meu nome é Raquel. Eu quero convidá-los para vocês assistirem hoje no Relaxe uma aula diferente, uma aula divertida de italiano através da música. É uma forma diferente de aprender um idioma, nesse caso o italiano. Nós aprendemos com a música, músicas populares italianas, músicas do repertório da ópera italiana. Os meus alunos, eu sinto que aprendem com a emoção, né? Você aprender com a emoção é uma coisa diferente do que você aprender um texto onde você tem que ler, tem que decorar. A música é uma coisa universal, ela nos dá alegria, nos dá emoções diferentes. É muito divertido, é muito divertido. As pessoas que vêm aqui, elas às vezes pensam que elas não estão aprendendo alguma coisa, pensam que estão se divertindo. É isso que eu sinto. Tenho notado que eu tenho já uma certa idade, a minha memória melhorou bastante, porque você, de certa forma, volta a estudar. Um ambiente excelente, pessoas maravilhosas. Vou para casa cantando, principalmente no carro, ouvindo música, cantando, a minha família acompanha, é muito gostoso. Uma aula como essa estimula porque a gente, mesmo quando você ouve uma música italiana que você já consegue entender, é diferente quando não só você conhece a música e a letra, mas também um pouco da gramática dela, então você compreende um pouco mais. Então, para você cantar essa música depois, é muito mais gratificante, mais interessante. Adoro cantar. É uma coisa que te absorve de uma maneira que você não vê o tempo passar. É muito, muito bom.